Pessoal, aproveita, se inscreva no canal, vai lá, deixa seu like, ativa o sininho para receber as nossas notificações das próximas receitas. Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer risoles. A massa é bem parecida com a massa que a gente fez aí há pouco tempo no canal, que o pessoal gostou bastante, comentou, pediu para fazer outros tipos de salgado, e essa massa é um pouquinho diferente, porque a gente não vai usar o frango. Então tem aí alguns pulinhos do gato que eu vou ensinar para vocês hoje, tá? Então a receita de hoje é risoles. E se você não viu ainda esse vídeo da coxinha que fez tanto sucesso, clica no card aqui em cima e acompanhe aí no canal. Pessoal, os ingredientes de hoje são 2,5 litros de água fervente, 2 a 3 colheres aí de margarina, uns 4 a 5 caldo de galinha, da preferência de ou tempero da preferência de vocês, cheiro verde e farinha de trigo. Pessoal, vamos lá para nossa receita de hoje, então? Água, farinha de trigo e caldo de galinha, ou o tempero que você preferir, né? Eu aqui gosto de agilizar um pouquinho, então nós vamos usar um caldo de galinha. Então a primeira coisa que nós vamos colocar aqui, eu já tenho na minha panela, deixei mais ou menos 2,5 litros de água fervendo. Nós vamos colocar os caldos e vamos deixar ele dissolver. Esse caldo, gente, tem que ficar bem saboroso, tá? Então, a hora que ele ferver e dissolver o caldo, nós vamos experimentar para ver se ele tá bom de sal, de gordura. Pessoal, a gente colocou o caldo quinoa, então agora nós vamos esperar ele derreter e aí nós vamos experimentar. Esse caldo ele tem que ficar bem saboroso, que é ele que vai dar o sabor na nossa massa, tá? Então, na hora que terminar de dissolver isso aqui, nós vamos experimentar para ver como é que tá. Nesse caldo também eu vou colocar uma xícara de cheiro verde já picado, tá? Gente, essa massa aqui é muito boa para quem é salgadeira, tá? Quem faz salgados aí para vender, porque ela é uma massa que ela é simples de fazer, ela não tem muito como você errar e ela é muito boa, né? Porque você vai usar água e farinha de trigo, que vai fazer a diferença aqui é o tempero. Na receita que a gente fez aí no canal há um tempo atrás, nós usamos o caldo do frango. É muito bom quando a gente consegue utilizar o caldo do próprio recheio que a gente vai utilizar aqui na massa. Mas nesse caso aqui, por exemplo, hoje nós vamos fazer um risoles de presunto e queijo. Então eu não vou cozinhar frango. Então eu preciso saborizar essa massa de alguma forma. Por isso eu estou utilizando hoje o caldo de galinha, que é esse caldo industrializado que a gente compra no supermercado. Aqui agora nós vamos colocar 2 colheres de margarina. Pessoal, por que a margarina é importante nessa massa? A margarina, além de ajudar a dar sabor, ela também vai facilitar na hora que a gente for fazer a modelagem dos risoles, tá? Então, toda a massa ela tem que ter uma fonte de gordura. Quando a gente vai para uma massa que a gente já utiliza o caldo do frango que a gente cozinhou, já é um caldo que tem um pouco da gordura do frango. E a gente coloca um pouquinho mais de margarina para dar um pouquinho mais de sabor e também para poder dar um pouquinho mais de gordura. Nesse caso aqui eu vou colocar 2 colheres, mas provavelmente eu vou colocar mais uma, tá? Pessoal, eu coloquei mais um caldo de galinha porque ainda tá com um sabor um pouco fraco, que é um sabor bem potente, tá? Nós vamos colocar também aqui um pouquinho de pimenta do reino e um pouquinho de sal. Aí eu quero aproveitar e agradecer esse saleiro, esse pimenteiro que a gente ganhou aqui. Foi de uma das nossas inscritas, a Marta. Marta, obrigada, viu? A gente fica muito feliz quando vocês mandam itens pra gente utilizar aqui nas nossas receitas, tá? Muito obrigada mesmo. Então a gente tá usando com muito carinho os itens que vocês mandam aqui pra gente.
Pessoal, ferveu, tá? Eu gosto muito de usar o Sazon, então vou colocar envelopinho de Sazon. Agora nosso líquido, nosso caldo, ele já tá pronto. Nós vamos colocar então agora a farinha de trigo. Então vamos relembrar o que a gente colocou nesse caldo. Tem 2,5 litros de água, cheiro verde, foram 6 caldos de galinha e um Sazon, tá? Um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino. Ferveu, nós vamos colocar agora, eu tenho aqui 1 kg de farinha de trigo, eu vou despejar de uma vez, pelo menos, mais ou menos aí meio quilo, nós vamos mexer e aí nós vamos perceber se tá precisando de mais farinha de trigo ou não. Ó, já senti aqui que vai precisar de mais. Coloquei mais ou menos aí uns 750 gramas. Tá mole, vamos colocar mais. Mais um pouquinho. Foi 1 kg de farinha. A quantidade de farinha vai depender muito da sua farinha, tá? Então tem farinha que às vezes vai 750 gramas, tem farinha que às vezes vai 1 kg. Agora é força no braço. Nós vamos mexer agora até a massa cozinhar. Quando é que a gente sabe que a massa cozinhou? Quando ela começa a desgrudar do fundo da panela. Gente, essa massa não tem como dar errado, é só questão mesmo de paciência e mexendo até ela cozinhar, desfazer todos os pedacinhos de farinha. A gente bate assim a mão nela e já sente que ela não tá grudando na mão, tá vendo? Significa que a massa já tá praticamente cozida. E significa também que a margarina foi o suficiente. Então, vocês viram que eu não precisei colocar a 3ª colher, só as 2 colheres foi o suficiente. Mas por que que foi o suficiente? Porque em vez de colocar os 5 caldo quinor, eu coloquei 6. O caldo quinor também tem gordura, tá? Se você gosta de uma massa com sabor um pouquinho mais leve, aí não tem problema, você pode manter só os 5 caldo quinor, você não precisa colocar os 6. Mas aí pode ser que você precise colocar um pouquinho mais de margarina. Pronto, gente, nossa massa tá cozida. Tá, ó. Não tem mais massa no fundo da panela, não tem mais massa na lateral da panela. Não tem pedacinho de farinha de trigo. O pouquinho que fica de farinha de trigo, só que na hora que a gente for colocar na pedra para esfriar, para poder fazer o risoles, a gente mistura, porque também vai fritar, né? Depois a gente vai empanar eles para fritar. Massa pronta. Vou desligar agora, vou colocar na pedra para esfriar um pouquinho. Daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês como é que a gente faz para fazer o risoles, tá? Pessoal, nossa massa já esfriou, tá? Eu coloquei ela aqui na pedra, deixei ela esfriando um pouquinho. Senti que ela tava um pouquinho sem sal, então eu coloquei um pouquinho mais de sal. E ela tava pegando um pouquinho na pedra, então eu coloquei um pouquinho mais de margarina, tá? Então, ó, tá vendo que agora ela não tá pegando nem na pedra, nem na minha mão. Esse é o ponto certo da massa, tá? Agora nós vamos começar a fazer os nossos risoles. Então eu vou colocar ela aqui do ladinho. Eu pego um punhado de massa. Risoles, ele não pode ser muito fininho, tá? Então eu faço uma bolinha. Vou abrir um pouquinho aqui ela na mão. Não vou deixar ela muito fininha.
eu tenho duas opções. Eu posso fazer no tato, se você consegue fazer assim as bolinhas mais redondinhas, você pega, faz assim redondinho. Meu recheio tá aqui, a gente já fez, eu já fiz um recheio. Aqui, gente, tem queijo, presunto, orégano, um tomate batido no mixer, tá? E um pouquinho de cheiro verde. Vem aqui, eu faço uma bolinha, coloco aqui no meio dele. Junto a parte primeiro aqui de cima, depois venho juntando as laterais. Tá vendo? Tá aqui o nosso risoles, sem segredo, sem dificuldade. Dani, posso cortar ele com um cortador? Pode. Tem gente que prefere fazer todos do mesmo tamanho, aí corta com o cortador. Esse aqui eu cortei com o cortador, ele ficou um pouquinho menor, tá? Aí tudo vai depender. Ah, eu vou fazer para vender. Aí eu sugiro que vocês usem realmente algum molde, alguma coisa para vocês fazerem todos do mesmo tamanho. Eu como vou fazer aqui para consumir, consumo próprio, então eu vou fazer na mão mesmo, tá? Abrir, redondinho. Vou pegar um punhadinho de recheio, vou colocar no meio dele. Gente, vocês podem usar isso aqui, pode fazer só de queijo. Pode usar essa massa para fazer bolinha de queijo, tá? Essa é uma massa coringa. Vocês podem usar para fazer o salgado que vocês quiserem. Modelou, tá aí o formato do risoles. Fechou as lateraisinhas, tá aí o risoles. Vou cortar aqui com cortador, com cortador não, né? Vou improvisar aqui com uma taça. Para vocês verem como é que eu faço. Abra um pouco ele na mão. Se você quiser, você pode usar também o rolo de macarrão para deixar ele mais ou menos na mesma espessura. Pega a taça, coloca, corta. Prontinho. Tá aí num tamanhozinho padrão. Pegou. Se você quiser, aperta ele na mão para ficar mais fácil, né? Para quem não tem muita experiência, às vezes é mais fácil quando o recheio tá um pouquinho mais compacto. Primeiro você aperta o meio, depois você vem apertando até chegar na ponta e modela ele. Você pode fazer isso aqui recheado de camarão, pode fazer recheado de palmito, pode fazer com recheio da sua preferência. Agora eu vou fazer os meus, daqui a pouco a gente volta para empanar e aí a gente vai fritar, tá? Pessoal, vamos voltar agora, tá? Eu já adiantei aqui um pouquinho porque deu muito risoles, deu 45 risoles de mais ou menos aí uns 100 gramas, tá? É um salgado grande, não é aquele salgadinho de festa não, são salgados grandes. Então já comecei a empanar alguns aqui. Pessoal, o líquido que a gente vai usar para empanar, aqui tem 2 ovos e 1,5 xícara de leite, tá? E um pouquinho de sal, não tem segredo, um pouquinho de água também, então não tem muito segredo. Farinha de rosca normal. Como que eu vou fazer? Depois de pronto, né? Eu vou mergulhar eles aqui nesse líquido e venho, dou uma enxugadinha neles, com a outra mão seca, farinha de rosca. Nisso eu já vou tirando um de um lado, um do outro. Farinha de rosca. Tá? Vamos ver, eu acho que já tá boa aqui a temperatura. Vamos colocar um pequenininho aqui, um que ficou um pouquinho menor para ver se ele já tá. Já. Colocar o a gente deixa ele um pouquinho, tá? Dá uma dourada para um lado, depois a gente vira o outro. Enquanto isso a gente vai empanando, porque tem bastante salgado para empanar. Olha aqui, ó, como ficou. Olha isso, esse aqui é só queijo, gente. Olha isso. Que delícia.